Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Vamos estudar um pouquinho mais a doutrina espírita para melhorar a nossa fé. Só se constrói uma verdadeira fé estudando bem, conhecendo bem. A fé não estudada é a fé cega, baseada em orientações de religiosos, ou seja, em dogmas. E os dogmas não nos dão razão suficiente para enfrentar as dificuldades da vida. É preciso ter muita fé, compreender por que estamos aqui, como devemos agir para obter o melhor sucesso possível na nossa existência. E com isso, só essa fé, esse conhecimento só vem com um estudo metódico, constante da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita é a terceira revelação de Deus para orientar a humanidade. Jesus mandou a primeira revelação através de Moisés, que está inserida nos 10 mandamentos. Depois veio o próprio Jesus e nos trouxe os evangelhos, que representa a segunda revelação, que é a revelação básica. Depois veio o Espiritismo. O Espiritismo traz detalhes da vida, de onde viemos, para onde vamos, como devemos agir depois do nosso desencarne. Porque se nós agirmos em desconformidade com as leis da natureza, nós teremos responsabilidades. Teremos que corrigir nossos erros. E além de termos que corrigir nossos erros, ainda temos o aprendizado, porque somos alunos, e alunos da vida eterna. Precisamos aprender muito para adquirir virtudes. E as virtudes não são fáceis de serem adquiridas. Existem virtudes que demoram muito tempo. Só mesmo através de dores intensas é que a alma se abre para certas virtudes. Vamos citar alguns exemplos. Muitas vezes, no nosso lar, surge uma enfermidade de longa duração. E a família, em princípio, fica surpresa. Se apresentam todos, eu cuido, é comigo. Se a enfermidade for num ascendente como pai ou mãe, sempre aparece um filho ou outro tomado de amor momentâneo e diz: eu cuido, levo para minha casa, faço o que posso. E isso é muito bonito, mas na primeira semana. Na segunda semana, ele já não faz mais. Ele já se cansou, não é fácil. Aí é preciso do outro filho, e às vezes envolve a família toda. Esse tipo de enfermidade que é longa, prolongada, às vezes ela pode estar programada. A maioria delas está programada. Visando o quê? Visando harmonizar um grupo de espíritos que não conseguem se dar bem. Já se reuniram em outras encarnações, mas sempre terminam por se desentender, porque deixam o ódio, deixam o orgulho, deixam vaidades, falar mais alto e não cedem. Então, são famílias que precisam repetir. E ao precisar repetir, precisam de uma lição que os ligue um ao outro com um alto sentimento. Então, surge essa doença de longa duração. Normalmente, as enfermidades de longa duração, que exigem a atenção do grupo familiar todo, servem para despertar virtudes que estão lá no imo da alma, lá no fundo, e aquele espírito não cede. Já teve a oportunidade de desenvolver certos sentimentos como piedade, perdão, mas não cedeu. Então, ele mesmo pede uma enfermidade longa, para que a alma dele, assim como se nós fôssemos preparar um ferro enferrujado, limpando-o no fogo, num fogo intenso, não vai ser de uma hora para outra que ele vai se transformar numa linda espada, num lindo bisturi. Não. Ele precisa passar por vários processos, mas ele vai.
sob fogo intenso, se transformar. Assim é aquele espírito. Então nós, olhando o mundo material, a vida material, as propagandas da mídia, do rádio, televisão, jornais em geral, nós nos absorvemos com o mundo e achamos que nós estamos separados do mundo. Que o nosso grupo familiar está privado de participar do Réveillon, daquele Natal cheio de folias e cânticos, daquela viagem cheia de assanhamentos que nós gostamos. Nós não podemos, porque temos um ente querido que precisa de todos nós. Na hora, sabemos reclamar. Mas quando esse grupo estiver lá no mundo dos espíritos e verificar o progresso que realizou, ele vai ver bendita enfermidade. Deixei de errar tanto, contive os meus impulsos, desenvolvi o amor, uniu, a nossa família se tornou unida, porque nós normalmente nos tornamos unidos diante da dor, da miséria. Observe, quando temos a mesa farta, nós nem costumamos orar, nem costumamos nos ligar a Deus, mas quando falta emprego, falta tudo, nós damos as mãos uns aos outros e oramos sobre a mesa, pedindo trabalho e pedindo pão. É a miséria que une as almas rebeldes, porque a dor impõe. A alma evoluída não, ela tem sensibilidade, ela busca Deus naturalmente. Mesmo estando em fartura, tem o hábito de se ligar a Deus, porque ela já construiu amor dentro de si. Então, se estamos passando grandes necessidades com uma doença de curso longo, não reclamemos, aproveitamos a lição, é da lei de Deus, está previsto, isso vai trazer um grande benefício para a nossa família. Agora parece que não, mas trará grande benefício. Vi na televisão um homem que, querendo agradar o filho, e o filho querendo jogar bola, eu acho que todos assistiram já, que já passou várias vezes, ele construiu uma roupa de modo que o filho pode vestir a mesma roupa junto com ele, e ele chuta a bola, evidente que o filho chuta também, né? E o filho fica feliz com isso. Olhei, orei e pensei, quando que esse homem iria dizer, vou ter coragem de abraçar um inimigo? Ele nunca iria. Mas agora ele pode estar abraçando o inimigo todos os dias, fazendo com tanto amor e nem sabe que foi um grande inimigo. Isso é uma bênção de Deus. Sofrer as dificuldades aqui na terra, enfrentando a luta, é preciso. Mas é preciso, para sair vencedor, ter humildade, resignação, entender que não ocorre isso por acaso. Não existe enfermidade que venha por acaso, filhos problemáticos por acaso, nem encontros que sejam efetivados por acaso. Não, sempre há uma razão. Outra recomendação é, um dos motivos da nossa infelicidade é nós olharmos o mundo brilhar, querer brilhar seguindo o mundo e, com isso, querer adaptar a nossa vida à vida de outros. Por exemplo, uma certa pessoa, principalmente mulher, deseja ser linda, quer ser linda, porque na capa da revista aparece uma mulher bonita, elogiada, cortejada. Aí o padrão de vida dela se torna a busca da beleza, quer ser bela, e ela não é bela. Então ela olha no espelho, se enche de descontentamento. Porque não é. Ora, Deus não te criou para ser bonita na matéria. A beleza na matéria é tão difícil quanto administrar uma grande fortuna. É muito difícil. Diz os Espíritos que a beleza, o poder e a fortuna são 3 armadilhas que 99% dos Espíritos que a experimentam saem derrotados. Incorporou aqui um Espírito e disse que ela tinha sido a campeã de beleza na Argentina, porque na época que ela passou essa experiência, que ela viveu essa experiência, não havia ainda concurso de Miss, e sim a mulher mais bela. E ela foi eleita, e ela disse, foi a minha perdição.
Eu não suportei a beleza, porque por dia, no ambiente que eu vivia, eu recebia mais ou menos umas 30 cantadas dos homens. E eu já não sabia mais quem escolher. Se eu escolhesse um determinado homem, eu iria estar com ele, para casar com ele, eu iria estar com ele, imaginando, eu deveria ter escolhido aquele outro. Tinha 30 em minhas mãos. Se eu escolhesse o outro, eu iria dizer para mim mesma, eu deveria ter o outro. Nunca estaria feliz. A beleza me fez infeliz. E eu me iludi tanto com a beleza, que acabei sendo obrigada a ceder aos convites dos homens, e pratiquei muitos abortos. Cedo, antes dos 30 anos, eu desencarnei por aborto, com a mente ligada excessivamente à beleza. Evidente que a minha mente desequilibrada me colocou nas regiões de sofrimento que nós chamamos umbral. E lá sofri longas décadas para sair de lá. Então a beleza na mulher quase sempre é indício de derrota, porque suscita nela a vaidade. Ela se julga superior a outra, acha que ela nem chega aos meus pés, não vê que eu sou linda e ela não. Ela se ilude com aquilo que é passageiro. Então, na lei de Deus, a beleza é conquistada pelo espírito que ama, que se desenvolve. Não existe espírito adiantado, brilhoso em luz, que seja feio. A beleza é uma consequência da evolução. Todo aquele que galgar a evolução espiritual se transformará em belo. É consequência. A natureza é bela. O espírito iluminado se torna belo. Ele toma a forma que ele quiser. E alguns nem querem ser belos, mas se tornam belos. Então, devemos estudar a doutrina para compreender que as coisas da terra são passageiras, não podem prejudicar o progresso da nossa alma. Mas é para quem conhece bem a doutrina, para quem vive a doutrina. Quem não vive se entrega ao mundo e sai derrotado daqui. Outra é a riqueza também. Quase sempre a riqueza suscita em nós o orgulho, a vaidade, o egoísmo. E nós mesmos, sem querer, nós ficamos presos. Lembro de um homem, eu conversei com um cidadão que frequenta aqui, que está ali, e ele me citou um cidadão que ganhou aqui na Mega Sena alguns milhões, mais de 40 milhões, e estava se sentindo mal depois de alguns anos, com depressão, porque precisa zelar pela fortuna. Filho que não tem sossego, porque na porta da sala de aula há sempre um segurança. E esse menino não sabe, não consegue mais andar sozinho, se tornou um escravo daquele capital. E aí eu fui pesquisar outro, encontrei um em Santa Catarina, reclamando, porque ele ganhou 63 milhões na Mega Sena. E ele disse que ele é muito mais infeliz agora do que quando ele não tinha ganho nenhum dinheiro. Ele disse, eu ganhava relativamente bem, eu era um homem de classe média, tinha meu automóvel, minha casinha, passeava, vivia bem, finais de semana fazia reuniões com os amigos, íamos à igreja, certamente ele era religioso, né, porque ele refere-se a isso, e agora eu nem consigo mais ir à igreja. Agora, ao dormir, fico preocupado demais, eu não tenho coragem de me desfazer dos milhões e, ao mesmo tempo, sou um escravo deles. Eu não tenho liberdade. Vi outro dia também um milionário falando na televisão, no programa da Band, e é um tal de Scarpa, acho que vocês já ouviram falar. Ele disse isso também. Ele disse, minha família tem rede de restaurante, eu nasci rico, vivi como playboy, hoje vivo que minha vida foi vazia, sem graça. Então não pense que dinheiro é a razão de viver, e sim a razão de viver é o amor, para construir uma vida espiritual melhor, para progredir espiritualmente, mas para isso tem que estudar a doutrina espírita, ter certeza de que essa vida é passageira, tá? Vivemos também em busca de gozos rápidos, por exemplo, sexo, mas o gozo da terra, da carne, ele é muito fugaz, ele é tão fugaz que passa logo, dura pouco, e no entanto,
A alma, no mundo dos espíritos, busca esses gozos terrenos? Não, ela não quer os gozos terrenos, porque o gozo da alma é livre, beleza de consciência, liberdade de consciência. O gozo da alma é servir, é amar. Os espíritos dizem que não há felicidade maior, que eles se sentem leves, alegres, contentes, como se estivessem completos, porque fazem o bem. E nós aqui não. Nós achamos que é o gozo material, que é tudo para nós. Às vezes damos a vida em busca de momentos, porque não conhecemos a doutrina e não aplicamos a doutrina em nós. Os gozos terrenos precisam ser desfrutados, mas sem que eles tomem o primeiro lugar de nossa vida. Eles são consequências do nosso corpo carnal, da nossa vida diária, mas eles não são mais importantes que o da alma. Tá? Nós, seres humanos, precisamos estudar bem a doutrina, para que possamos direcionar a nossa vida. Diante de tristezas, vamos saber nos comportar. Nós vamos fazer pouco da tristeza. Nós vamos julgar que ela é mais um ensinamento. Há 2 dias atrás, a minha filha foi aqui no quintal, que é todo lajotado, mas tem uma valinha para passar a água da goteira, e ela se descuidou, pisou na valinha, entortou o pé. Aí não podia andar. Evidente, retirou a radiografia e é quase nada, mas não pode andar porque dói. E ela gritando de dor, enquanto ela gritava, e nós a colocávamos no sofá, aí disse, pare um pouquinho. Aí ela, tá, parei. Digo, antes de você continuar gritando, pense, não é um desespero. Essa dor vai te trazer algum benefício. Ela, ai, será? Vai. Essa dor vai te trazer benefício. Depois você vai dizer, ah, Senhor, que bendita dor. Ah, será que um dia eu vou dizer? Vai dizer. Vai. E hoje à tarde ela disse para mim, eu já comecei a pensar que essa dor é bendita. Está me doendo, mas já está me trazendo reflexões. E traz. Todo o mal que sobrevém a nós acaba trazendo benefício. Nós só olhamos o mal e reclamamos de tudo. Tudo para quem conhece a finalidade da vida. Nas Escrituras, existe um relato lá no Evangelho que as pessoas buscam Jesus e ansiosas para ver dele algum poder, disseram, Senhor, dá-nos um sinal do céu, algum sinal. Aí Jesus respondeu dizendo, o único sinal que vos dou é o sinal de Jonas. E eles não entenderam. Bem como eu também não entendi, aí eu abri a Bíblia e fui no livro de Jonas, estudar Jonas. Estudei o livro de Jonas. Compreendi que Jonas era um profeta, ou seja, um médium. E recebeu, diz ele, um aviso de Deus para ir à cidade de Nínive fazer pregações, porque o povo de Nínive estava levando uma vida desregrada, segundo ele, cheia de pecados, e precisava de um pregador. Jonas recebeu o aviso de Deus para ir para lá, mas Jonas, que era um pouco teimoso, julgou que não deveria cumprir a ordem de Deus. Não vou. Senhor Deus não vai me dar essa ordem. E resolveu então desrespeitar. E veja só a inocência de Jonas. Ele resolveu então sair dali e ir para uma cidade na beira da Espanha, Parquis. Mas para ir para lá, para se esconder de Deus, na cabeça dele, como se fosse possível. Mas para ir para lá, ele tinha de pegar um barco e primeiro ir para a cidade de Jope. E ele comprou a passagem num barco e embarcou. Mas quando ele embarcou, sobreveio uma grande tempestade. E o barco vira, não vira, e a água bate, enchendo o barco de água, e os tripulantes começaram a gritar, vamos morrer todos, algum castigo fizemos, porque eles entendiam que quando sobrevinha uma grande tempestade, deveria ser castigo de Deus por erros que eles tinham cometido. De qualquer forma, era bom esse entendimento. Naquela época servia. E
o povo em desespero dentro do barco, Jonas se apresenta e diz: eu sou o culpado, me jogue ao mar que o castigo vai passar, a tempestade vai se acalmar. Eu desrespeitei a lei de Deus. Mas o comandante do navio disse: não vou te jogar ao mar, porque todos nós somos pecadores. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um sorteio. Aquele que for sorteado será jogado ao mar, para que Deus mande aplacar essa tempestade e nós todos não possamos morrer agora. E, consequentemente, fizeram o sorteio. Mas quem caiu no sorteio? Jonas. Então, jogaram Jonas ao mar. E, ao Jonas cair no mar, diz a Bíblia, que veio um grande peixe, evidentemente, uma baleia, e engoliu Jonas. E Jonas, que era intragável, foi vomitado por essa baleia depois de 3 dias na praia. Ora, nem a baleia conseguiu digerir Jonas. E ele caiu na praia. E lá na praia, todo cansado, ele escutou de novo a voz de Deus, segundo ele, certamente de um espírito adiantado falando. Mas para ele era Deus. E de qualquer forma consideramos Deus, porque é em nome de Deus, né? Nada de errado há nisso. Então ele ouviu a voz de Deus dizendo: vá a Nínive e pregue. E ele resolveu então, depois de passar por esse sofrimento, dar cumprimento à ordem recebida. Se armou de fé e foi a Nínive. Pregou por vários dias, por mais de 20 dias. E a cidade se modificou, se arrependeu. Ora, a que sinal Jesus se referia? Sinal de Jonas. Bem, há 2 raciocínios aí no meu entender. Primeiro, a mudança de atitude. Que sinal que eu vou dar para vocês, sinal de Jonas? Ou seja, mudem de atitude como Jonas mudou. Ou seja, troque o seu pensamento de ligar-se ao mundo, passe a ligar a Deus. Ao invés de seguir os seus interesses materiais, ponha o interesse de Deus na frente. Modifique, se reforme, acredite. E a doutrina espírita diz a mesma coisa. Se modifique, estude, acredite. Leve a sua vida diária no seu trabalho, na sua empresa, com fé, com amor, ganhe seu dinheiro. Mas nunca esqueça, eu sou um espírito encarnado, preciso me relacionar com os outros, seguir as leis de Deus. Nenhum truque, nenhum subterfúgio para enganar ninguém. Sempre perdoando, tendo paciência, para que possa sair daqui de consciência tranquila. Seria o primeiro aviso, porque ele mudou a consciência. E o outro? O outro que eu considero também seria a ideia de que todas as vezes que nós estamos agindo fora das leis de Deus, é normal que sobrevenha a nós sofrimentos. E eles entenderam o que era a tempestade. Mas nós recebemos tempestade no dia a dia sobre as nossas vidas, quando nós começamos a agir sem seguir a lei de Deus. Por que as pessoas são presas? Porque não seguiram a lei de Deus. Resolveram mexer no que é dos outros, agredir os outros por falta de amor, resolveram solucionar as suas intrigas, os seus problemas com a justiça das próprias mãos. Aí acabam presas. Por que as pessoas perdem patrimônio? Porque deixam o orgulho falar mais alto. Antes de tomar uma decisão, não oram, erram demais. Então, esse sinal é válido. Todas as vezes que nós tocamos a nossa vida por nossa própria conta, sem contar com ajuda espiritual, nós erramos muito, sobrevém o sofrimento. Então, nós espíritas não vamos esperar só o sinal de Jonas, nós vamos absorver esses ensinos e praticar no dia a dia. A doutrina espírita também recomenda o seguinte: se eu ofendo alguém numa determinada encarnação e causa um grave prejuízo, aquela pessoa fica magoada comigo, e naquele mesmo período eu não procuro para pedir-lhe desculpa, reparar o erro, reconciliar com ela, como disse Jesus, ide, reconciliar com seu adversário, enquanto ele está no seu caminho. Senão, serás entregue ao juiz, e não sairás da prisão, enquanto não pagares o último centavo. Ora, eu me indispus com aquela pessoa, causei-lhe um prejuízo, ela ficou com ódio contra mim.
eu não consegui reconciliação, desencarno um dia. Estando no mundo dos espíritos, fazendo uma programação para a minha volta, os espíritos que orientam o retorno vão logo observar, ele tem sintonia com esta pessoa aqui. Porque permanece a sintonia. Ela não me perdoou, eu deveria ter procurado aquela pessoa para eliminar o ódio que existiu entre nós, repagá-la, pedir desculpa, recompor com ela, acertar com ela, reconciliar com ela, para eliminar o vínculo de ódio. Eu não eliminei, então a sintonia fica existindo. Chega agora, estou reencarnado, sem eu querer, eu vou sintonizar com aquela pessoa. Se ela estiver desencarnada, o espírito dela vai sintonizar-se comigo e vai me perseguir. Eu terei sofrimento de uma obsessão e quero me passar por vítima. Ai, coitadinho, como eu sofro. A culpa não é minha, eu sou um homem bom. Às vezes sou mesmo, mas não fui no passado e tem vínculo do passado. E o espírito não vai deixar de cobrar. Então, reconciliemos com o adversário. Outros casos ocorrem de sintonia por necessidade. Existe grupo de espíritos que precisam se reconciliar, viver e tem a sintonia. Então, nós fazemos um vestibular, entramos na universidade. No primeiro dia de aula, olhamos a sala, me deu vontade de sentar ali. No segundo banco, sento. De repente, chega uma morena e senta do meu lado. Oi, tudo bem? Que bom, você passou nesse vestibular. Era o meu terceiro vestibular. E conversamos sobre isso, não é mesmo? É sempre assim. Aí daí um pouco começa a aula e por alguma razão ela não gosta de ficar ali. Não, eu vou sentar lá atrás. E senta lá atrás, do lado do Alfredo. Passa 1 ano, 2, ela se casa com o Alfredo. Nem ela sabia que ela estava ligada ao Alfredo. E nem o Alfredo sabia que ela ia sentar do lado dele. Pois senta. Você vai dizer, foi por acaso? Não foi por acaso. Ela tinha sintonia com o Alfredo. Ela não ia conseguir ficar do meu lado. Ela não ia conseguir. Ela ia começar a se sentir atraída para estar lá. O foco que estava ligado a ela. E ela sem querer. Se o Alfredo mudasse de lugar e sentasse aqui na frente, ela ia ter o desejo de sentar ao lado dele. Sempre ocorre assim. Não é por acaso. São sintonias. Assim, nós temos um compromisso a realizar. Por exemplo, temos 2 filhos a ter. E com esses filhos temos que nos harmonizar. E nós temos que casar com uma determinada pessoa. Nós vamos passear na praça e sem querer, ela resolve comprar o sorvete na hora que eu vou comprar. E lá, é evidente que eu a encontro. Eu converso, acho ela mais simpática e acabo me casando com ela. E é assim que funciona. Então não pense que é por acaso. Toda família se forma por sintonia. Vem já traçado. Quem não conhece a doutrina espírita acha que nada. Não gostei dele. No primeiro desencontro, no primeiro desentendimento, não quero viver mais com esse homem. Eu não, vou arrumar outro. E separa com a maior das facilidades. Você conversa com a outra pessoa separada de novo. Os casamentos, de 10 casamentos, 9 terminam em separação. E os que não terminam, é porque um está vivendo com o outro totalmente descontente e sujeita a vida do lado do outro. Mas 80% vivem mal. Por quê? Precisa estudar a doutrina para eliminar esses desencontros, essas tristezas, desenvolver o amor, viver a vida, compreendendo que estamos aqui para evoluir, para aprender a amar. E para aprender a amar é preciso aprender humildade. Ceder, ter tolerância. O segredo é tolerância. Não temos família por acaso, nem tampouco obsessão por acaso. Existem espíritos que vêm até nos atacar, mas não são aqueles obsessores verdadeiros de longas eras. Não, são obsessões passageiras. Tá?
Agora, aquele a quem nós prejudicamos, não fica conosco. Aqui nessa casa, frequentou um cidadão que tinha 5 filhas. E ele toda semana estava aqui pedindo conselhos. Porque havia muito desentendimento entre ele e as filhas e a mulher. A mulher e ele e as filhas. Era um problema sério. E sempre os espíritos estavam aqui incorporados falando sobre ele. Eu lembro uma das vezes o espírito incorporado disse: meu irmão, você tem um jardim com 5 rosas. Aí ele baixou a cabeça, porque ele tinha 5 filhas, né? Mas são 5 rosas cheias de espinhas, vão te machucar. Mas, e diz o espírito, você não as plantou? Você tem que colhê-las. É lei de Deus. Plantou, é preciso colher. E ele ia levando, e até que sobreveio uma enfermidade grave e ele desencarnou. Eu disse: olha, terminou o karma dele. Não havia terminado. Havia aquela etapa. Mas ele continua ligado à família, dando continuidade ao karma. Ontem eu estive no conjunto Júlia Cefé e passou uma senhora idosa, toda engelhadinha, que eu nem conhecia mais. E ela me cumprimentou de longe, atrás do carro, passando, e disse: estive na sua terra. Aí eu: é? Mas a minha terra é aqui agora, Belém do Pará. Ela: não, estou me referindo ao Paraná. Faz um mês que eu vim de lá. Digo: é? A senhora passeou por lá? Fui, fiz uma excursão, passei alguns dias lá, visitei Curitiba, Ponta Grossa, Maringá, Cascavel. Achei lindo o Paraná. Digo: realmente uma terra muito bonita. E ela, nesse instante que ela falava da viagem, lá embaixo na rua, surgia uma senhora com um menino. E ela disse: lá é a minha filha que vem vindo. Eu queria um conselho seu. Eu disse: essa senhora sabe que eu sou espírita, porque ela está pedindo um conselho. Eu disse: sobre espiritismo? Ela: sim, então ela sabe. E eu nem indaguei de onde conheço, mas ela sabe. Aí eu digo: sim, pois não. Ela disse: olha, aquela minha filha que vem lá, olha, serve bem. Ela já teve, do primeiro marido com 17 anos em diante, ela teve um filho, não ficou com ela. Ficou até os 22, por aí, deixou. Depois ela casou de novo com outro, teve mais um filho, e ficou 1 ano e pouco com ela, deixou. Depois ela se uniu de novo, não me lembro a idade que ela falou, deixou. Agora se uniu com o terceiro, que ela já está com 29 anos de idade, terceiro deixou de novo. Aí a filha foi se aproximando, passando, eu olhei: essa é sua filha. Uhum. Linda que só a mulher. De físico, né? Corpo todo bonito e rosto lindo. Aí eu disse: interessante, sua filha é muito linda de corpo. Ela: isto, linda. Os homens sempre agradam dela porque ela é linda, é uma beleza imensa. Mas não consegue ficar com homem nenhum. Por que será? Aí eu, na hora que ela disse por que será, eu disse: quais são os sexos dos seus netos? Ela disse: filhos dela? Sim, 4 meninos. Eu disse: pronto, já está explicado. Minha irmã, toda mulher que engana muitos homens numa encarnação, na outra precisa tê-los como filho em geral. E se ela enganou muitos homens, ela perdeu o direito de ter um para ela. Por isso que ela não tem homem com ela. Ela recebe os filhos, mas não pode ter a companhia masculina. E assim ocorre com homens também. Então ela quer dizer que a lei, e não perdoa nada. Digo: não, minha irmã, não existe esse perdão de passar a borracha. Existe a oportunidade. O perdão de Deus é a oportunidade. É a prática do bem. Isso que é o perdão de Deus. Nós temos que perdoar. Porque quando nós perdoamos, nós nos livramos de um vínculo, de uma sintonia futura desagradável. Perdoei, deixa, você se ajuste com Deus. E é verdade, a pessoa perdoada, mais endividada, ela não foi perdoada pela natureza, ela tem que se reajustar com a lei universal, mas pela outra não precisa mais reajustar.
porque a outra se desligou dela se perdoando. Então é vantajoso o perdão. Traz um benefício imenso, mas para quem perdoa. Para quem é perdoado, não. Precisa ainda corrigir. A vida, meus irmãos, é assim. Nós temos que tocar a vida com coragem, com fé, tá? Buscar, ter força, nunca desistir. Mesmo que venha uma situação difícil, é sempre passageira, sempre. Existia um certo rapaz e ele era todo cheio de fé e corajoso. Dizem que era espírita. Um belo dia lá pela África, ele se armou com seu rifle adequado e foi caçar. Andou um pouco pela floresta, mal ele se descuida, surge na frente dele um leão, daqueles imensos, que pesam uns 400 quilos. Se o leão pesa entre 300 e 400, se ele for daquele tipo maior, porque tem vários tipos de leão. Tem uns que são mais magrinhos, mesmo adultos, e tem uns que são peitudões mesmo, são os mais fortes. Foi aquele maior que surgiu na frente dele. Ele imediatamente ligou o pensamento a Deus. Ele era um rapaz corajoso e trabalhador, orou e passou a mão no rifle, mas quando ele olhou, tinha esquecido a munição. O rifle não tinha munição alguma. Então me resta essa faca. Puxou a faca da cintura, uma bela faca de caçador, que tem que ser, a bela faca, olhou para a faca, o leão andou mais um pouco, e ele olhando firme no leão, porque se ele corresse era pior. Ele tinha de olhar mesmo firme, como olhar, tentando dominar o leão pelo olhar. E muitos animais são dominados pelo olhar, desde que se consiga. E há pessoas que conseguem. E ele olhando para o leão firme e orando, de repente ele disse assim: Senhor Deus, nem todos os dias é dia da caça, mas nem todos os dias é dia do caçador. Se hoje for o meu dia, que esse leão venha e eu, num golpe certeiro, consiga derrubá-lo, mesmo ele sendo mais forte do que eu. Me ajude agora. Se hoje for o dia do leão, Senhor, faça com que esse leão me coma logo, me mate logo, que não seja demorada a minha derrota, já que é o meu dia. Também estou pronto. Mas se o Senhor não estiver nem do lado do leão, nem do meu lado, sente aqui do lado nessa madeira e assista uma grande luta, que vai ser agora. Ora, isso é a oração de quem é corajoso. Na vida é assim. Nós temos que encarar a vida desse jeito, diante das dificuldades. Surge a dificuldade, ore a Deus. Mas nem todas as dificuldades Deus vai afastar de nós. Porque nós temos que enfrentar. Por que é que nós temos que enfrentar? Porque a vida é vida de luta. E quantas pessoas vivem fugindo da luta? Tudo, ai, não é comigo, ai, eu não posso, ai, o centro espírita é longe, ai, tem que pagar isso, ai, não sei, tudo reclama. Não adianta, enfrente a vida. Só porque recebeu uma ingratidão, já é motivo de entrar em depressão. Só porque foi demitido do emprego, ora, quem tem emprego, sabe que pode perdê-lo um dia. Então se prepare para outras coisas, para essa adversidade. Ai, essa mulher é a mulher da minha vida. É mulher da tua vida, você é apaixonado por ela, ela se diz apaixonada por você. Mas calma, qualquer hora ela pode chegar e dizer, enjoei. E aí, se mandar embora. Se prepare. Não confie. Confie com um olho e o outro fechado. Porque assim é a vida. E quando disser não, você diz, eu já estava preparado. Você está me dizendo não? Tá. Ah, então já estou de olho naquela outra ali. Não, dá seu jeito. Ou seja, não fique reclamando. A vida é luta. Disse Jesus, no mundo tereis tribulação. Eu venci o mundo. Então no mundo tereis sofrimento. Isso aqui não é local de paz. Ah, eu quero uma vida de paz, vou comprar uma casinha. Quando eu me aposentar, sempre para o futuro, já viu? Aí quando eu me aposentar, vou comprar uma casinha lá na beira da praia. E ficar lá, só escutando o vento. Não vai não. É luta. Tudo aqui é luta. Vai perder tempo. Quando chegar no mundo dos espíritos, olha, você perdeu 25 anos na beira da praia, não fez nada. Cadê o talento que você tinha? O talento é dado às pessoas
para ser usado na proporção da sua capacidade. Disse Jesus, o chefe da vinha distribuiu o talento de acordo com a capacidade de cada um. Então, se eu tenho um talento, hoje talento é fazer algo bem feito, né? Naquela época, talento era dinheiro, representava dinheiro. Mas se eu tenho um talento, eu tenho que usá-lo da melhor forma possível para o meu progresso espiritual e não enterrá-lo. O convite aos médiuns para trabalhar. Enfim, doutrina espírita convida todos nós a buscar uma vida de paz, enfrentar as dificuldades. Para buscar a vida de paz, primeira recomendação, chegando em casa, não ligue a televisão nesses programas de crime. Você assistindo o crime, cria uma psicosfera pesada dentro do lar, em seu torno. Para vocês terem uma ideia, as pessoas assistem tanto crime que na RBA existe um programa chamado Cidade contra o Crime. Depois vem um outro, na seguida, Cidade Alerta, crime também. Depois vem um outro, Chicote do Povo. Depois vem um outro, Barra Pesada. E de tardezinha vem um outro, Brasil Urgente. Vocês já viram? 5 programas de 2 horas cada um, quase 1h30, se não me engano, só de crime e mortandade. Quando acabam com a mortandade de Belém, usam as gravadas no sul, para preencher horário. A cabeça de uma pessoa que assiste aquilo fica girando, cheia de energias. Vocês sabem por que o umbral é feio? Claro que já ouviram falar em umbral, não é mesmo? É evidente. É feio. Por quê? Porque lá é formado o ambiente pelo pensamento dos presentes. Então, se nós estivermos dentro da nossa casa só pensando bobagem, a nossa psicosfera do nosso lar é carregadíssima de energias negativas, propícias para espíritos maus, e os iluminados não gostam. Mas se nós não assistirmos esse tipo de programa, botar uma música bonita, orquestrada, ou mesmo uma cantada dessas que traz uma mensagem bonita, né? Ou um CD de prece de quando em quando, não toda hora, mas de quando em quando, um outro CD educativo de quando em quando, ler um bom livro, a psicosfera vai ficar agradável, certo? E até a nossa saúde vai ser melhor. Então, saiba viver. Recomenda, então, os espíritos. Como o nosso tempo está esgotado, eu agradeço a todos.